Fala, professor de música, tudo bem com vocês? Poderosa Chefona falando aqui no nosso quadro Poderosa Responde. Esse quadro eu tô respondendo as perguntas que vocês deixaram lá nas caixinhas do Instagram e também aqui no comentário do meu quadro passado. Eu escolhi algumas e vou responder hoje, ok? A primeira pergunta é a seguinte: como o Matheus Starling influencia nas tomadas de decisão da escola presencial? Então, galera, muita gente tem dúvida em relação a isso, porque o Matheus faz tanta coisa que eles não conseguem nem entender onde o Matheus está. O que acontece é que já tem um tempo que o Matheus passou o bastão para mim lá na escola presencial. Então, a parada de ser executor, né, de chegar e fazer tomadas de decisões do dia a dia, ele passou para mim. Por quê? O Matheus é mais aquele cara da estratégia, da visão, ele tá aqui do alto olhando as oportunidades. Então, lá na escola presencial, no dia a dia, sou eu que tomo as decisões do que fazer, das contratações, dos eventos. E o Matheus ainda tem uma grande ligação com a escola, que ele vai às segundas-feiras, ele ministra algumas aulas para os alunos que já são profissionais, tá? O Matheus não dá mais aulas para a galera iniciante ou iniciado, é só a galera do nível avançado. E ele também lidera a Jam Session dele, que é a Jam Session do instrumental. A cada 45 dias ele faz essa Jam Session. E o Matheus também faz um marketing do nosso grupo, né, de todas as empresas, de todas as 4. Então ele está sempre pensando em estratégias, como eu falei para vocês, ele está de cima e ele vê as oportunidades em todos os setores e ele direciona, até mesmo na escola presencial. De vez em quando ele dá uns pitacos por lá. A próxima pergunta é: qual seria a primeira contratação para uma escola presencial? Eu acho que eu estou entendendo aqui por essa pergunta que é uma pessoa que está começando uma escola pequena. Qual seria a primeira pessoa depois, né, do fundador, que no caso, acredito eu, que deva ser um professor de alguma coisa, né? Cara, eu falo isso numa das nossas aulas lá dentro do Professor de Música Empreendedor, que eu acho que esse especialista, esse professor, ele precisa de ter alguém que não faça muito bem essas questões de atendimento, de secretaria, de contas a pagar, de contas a receber. Então, assim, eu faria a primeira contratação, eu pegaria um auxiliar de serviços gerais, que ela faria a secretaria, ela faria o financeiro. Obviamente, gente, que isso crescendo, isso precisa de ser distribuído, que a pessoa até dá conta de fazer isso numa escala menor. De acordo com que os alunos vão entrando, isso precisa de ser estendido e colocado mais pessoas na empresa, mas eu colocaria uma secretária. Então, essa secretária vai ser aquela pessoa, como eu disse anteriormente, que vai fazer para você esses serviços de secretaria, como matrículas, cobranças, lembretes. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores sobre esses lembretes de aviso de pagamento, de atraso de pagamento, de contas a pagar? Ela vai poder ver, planilhar todas as suas contas, né, dessa salinha que você vai abrir ou até desse ambiente maior. Ela vai poder fazer uma planilha para você. Talvez ela não saiba fazer isso tudo, tá, gente? Como eu disse, às vezes uma pessoa só para fazer tanta coisa não vai ficar tão bem feito, mas já vai ser um pontapé inicial, porque você, que vai ser o professor, que é o dono da escola, vai estar focado em como dar uma excelente aula e pensar mais sobre o negócio. Então, eu acho que essa primeira secretária, eu acho que é a pessoa mais importante para você ter do seu lado. A próxima pergunta: como vocês conseguem novos alunos? Essa aqui é a pergunta de R$1 milhão, né, gente? Não é verdade? Mas a gente tem algumas formas de captar aluno. Uma delas, que eu acho que você não precisa de dinheiro para isso, porque a grande maioria das captações hoje envolvem dinheiro, mas se você está começando pequenininho, a melhor forma de você captar alunos é a indicação, né? Aquelas primeiras pessoas que vão chegar para você pedir indicação do seu trabalho. E aí, normalmente, como que a gente trabalha essa indicação? Chegou um aluno na escola e ele veio porque ele te conheceu na igreja, ou te conheceu na rua, ou você fez uma propaganda e ele chegou, e aí você vai dar aquela excelente aula, onde você vai encantar o seu aluno, onde ele vai estar muito satisfeito. Essa sua secretária ou alguém do seu time vai chegar para esse aluno e vai falar: poxa, você teria alguma pessoa para indicar para estar estudando com a gente? Eu tenho certeza que se ele estiver gostando do trabalho que está sendo ministrado, ele vai querer fazer isso de boa vontade, tá? Então tem essa forma de indicação. Uma outra forma de indicação que existe no mercado, que é bem comum, é o seguinte: quando o aluno vai se matricular e normalmente ele fala: poxa, mas esse valor tá meio caro, não tem um desconto? Aí o que você oferece para ele? Olha, a gente tem um valor aqui
que ele é mais acessível, normalmente é 10%, o mercado usa esses valores, 10% de diferença, mas você precisa de indicar 5 nomes, 5 telefones de pessoas que poderiam ter interesse em estudar na nossa escola. Você fazendo essas 5 indicações, a gente te dá 10% de desconto na sua mensalidade. Então, esse seria a segunda forma de indicação. E aí tem uma outra forma de captar alunos, que é, vamos dizer, hoje a mais eficaz, né, porque envolve dinheiro, que é você fazer o patrocinado através das redes sociais, né? A gente utiliza, você provavelmente conheceu, ouviu alguma propaganda nossa no Instagram, né? Mas para isso você precisa de ter uma boa campanha, né? Você precisa de entender um pouquinho de tráfego para você fazer essas campanhas patrocinadas no Instagram. Eu acho que nesse comecinho o ideal é trabalhar primeiramente com indicação, panfletos em lojas, panfletar na rua, em portas de escola, em portas de igreja. Isso ainda funciona muito, gente, acredita em mim. A próxima pergunta é: quais foram as últimas contratações que você fez? Interessante, porque eu estou realmente num momento de contratação. Nesses últimos 2 meses a gente fez 5 contratações. A gente contratou professora de canto infantil. Essa mesma professora, gente, eu sempre busco nos profissionais que eles ofereçam não somente um instrumento, mas que eles tenham outros instrumentos para oferecer também. Então, essa professora de canto que eu chamei para trabalhar comigo, ela dá aula de canto, ela dá aula de violão e ela dá aula de piano. Tudo iniciante, tá? Não são professores que dão um nível avançado. Eu também sempre separo por níveis, tá? Esses professores. Outra contratação foi a contratação de um professor de guitarra, também para crianças iniciantes. Outra contratação foi uma ajuda no meu administrativo, porque a gente já estava muito sobrecarregado, a galera lá da financeiro, administrativo, comercial, estava bem assim atolada. Então eu contratei essa do administrativo para tirar que essa galera estava fazendo de extra e contratei mais uma para o comercial, né? Porque dizem que o comercial é o coração da empresa e eu acredito nisso. Tem que entrar mais para que a empresa seja lucrativa. Então, essas foram as últimas contratações que eu fiz. E aí, professores, curtiram esse quadro? Eu curti muito estar aqui com vocês. E se você gostou, comenta aqui, deixa a sua pergunta, porque eu acredito que ela possa ser selecionada para o nosso próximo quadro, para a nossa próxima semana. E se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. A gente tem uma programação vasta para professores de música. Num universo onde tantas coisas ficam escondidas, a gente aqui abre tudo para vocês, a nossa caixa preta. Mais uma vez, um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.